Bom, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais um tópico de ecologia. Agora vamos falar sobre as relações ecológicas. Essas relações ecológicas ocorrem em diversos ecossistemas. É muito comum nós observarmos que entre as espécies existem diferentes relações. Entre essas diferentes relações podem acontecer relações que causam prejuízo e relações que não causam prejuízo. E também essas relações ecológicas podem ocorrer dentro de uma mesma espécie ou espécies diferentes. Quando nós estamos dentro da mesma espécie, nós falamos que vai se tratar de uma relação intraespecífica. Espécies distintas, interespecífica. Relação sem prejuízo, relação harmônica. Relação com prejuízo, relação desarmônica. Ok? Bem, vamos falar primeiro aqui das relações harmônicas intraespecíficas. Por exemplo, é uma relação que a gente conhece muito bem, a sociedade, né? Bom, não estou falando aqui da nossa sociedade, mas a ideia seria que nós pudéssemos conviver da melhor forma possível, sempre de forma o quê? Harmônica. Vou botar aqui como exemplo alguns outros seres vivos, algumas outras espécies. A sociedade tem algumas características. Eles trabalham em função do grupo de forma cooperativa. Bom, e outra característica também bem importante, possuem independência no deslocamento. Seres que vivem em sociedade, nós conhecemos aí vários deles, formigas, abelhas, lobos e os leões, tá certo? Bem, vamos lá. Coloquei aqui no próximo slide, para a gente tentar memorizar melhor, um grupo de formigas aqui trabalhando em conjunto em função do próprio formigueiro. Opa, isso aqui é um formigueiro? Não, isso aqui não é um formigueiro. Aqui eu já tenho uma outra espécie, cupins, que também trabalham em conjunto. No caso desses insetos, existem insetos que trabalham em pontos específicos nessa relação. Alguns são os operários, outros são os soldados e temos também a chamada rainha, que é a que vai determinar muitas coisas dentro dessa própria estrutura, ok? Bem, além da sociedade, nós temos a colônia. A colônia ela tem uma ligação física entre esses componentes. Na colônia, pode haver uma divisão de trabalho ou não. Lembrando o seguinte, na sociedade tem uma divisão de trabalho, a rapaziada tem que trabalhar. Aqui não necessariamente. E a colônia ela costuma ser formada por indivíduos unicelulares, por exemplo, bactérias, e indivíduos multicelulares, como por exemplo, uma colônia de corais. Tá ok? Bom, as colônias elas também podem ser divididas em homeomórficas e heteromorfas. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Bom, eu coloquei esse primeiro slide aqui, vários peixinhos, eles estão aqui numa barreira de coral, ok? Não sei se é um atol ou um outro tipo de barreira de coral. Mas aqui eu tenho um grande grupo de corais. Esses corais, eles dão o quê? Uma proteção para esses animais, como também podem auxiliar na captura do próprio alimento. Bem, mais aqui embaixo eu tenho um outro tipo de colônia. Colônia de espongiários. As esponjas também formam as colônias. E lá em cima tem uma tradicional caravela. A caravela já é uma colônia heteromórfica. É uma colônia onde eu tenho seres com características distintas e cada um tendo a sua função. Por exemplo, tenho aqui estrutura para captura, estrutura para deslocamento. Na colônia homeomorfa, você não vê essas estruturas distintas. Não existe isso, tá ok? Bom, agora nós vamos falar das relações harmônicas interespecíficas. As que nós falamos anteriormente eram as relações harmônicas intraespecíficas, dentro da mesma espécie. Interespecíficas são espécies distintas, tá ok? Podem ter um caráter de dependência ou não. O que é isso? Como são espécies distintas, algumas espécies dependem bastante da outra para sobreviver. E tem espécies que não dependem tanto, ok? Vamos lá então. Bem, aqui nós temos o mutualismo. O mutualismo ele é uma relação ecológica que pode estar dividida com um caráter obrigatório ou um caráter facultativo. Bem, o mutualismo pode ser obrigatório quando a associação é permanente e indispensável, ok? O facultativo quando não existe a obrigatoriedade, também conhecido como protocooperação. O mutualismo obrigatório, como eu falei, ele é uma associação
de forte dependência. Um exemplo que eu coloquei aqui são os líquens. Quem são os líquens? São uma associação com fungos e algas, tá ok? Essas algas, elas propiciam matéria orgânica para o fungo e o fungo consegue levar para essa alga água e sais minerais. Existem outras relações obrigatórias também, como acredito vocês já tenham escutado falar, como por exemplo, o cupim e o protozoário que vive dentro dele. O cupim captura a celulose, o protozoário quebra essa celulose, então é um mutualismo também. Nós temos uma forte ligação com bactérias do nosso intestino, que também geram a questão da relação mutualística, né? Um mutualismo obrigatório. Bem, existe também o mutualismo facultativo, como eu falei, a chamada protocooperação. Não existe forte dependência. Por exemplo, eu vejo aqui um passarinho aqui na face desse búfalo. O que esse passarinho está afim de fazer aqui? Está afim de comer os carrapatos. Para o búfalo é bom? Excelente. Vai eliminar o quê? Os parasitas desse búfalo. E para o passarinho? Esse parasita serve de alimento. Será que esse crocodilo vai comer esse pássaro aí? A princípio não. É o chamado pássaro palito. O que esse pássaro palito está fazendo dentro da boca do crocodilo? Ele está capturando alguns parasitas também. Então é bom para o pássaro porque ele se alimenta, como também é interessante para o crocodilo que elimina esses parasitas que estão ali entre os seus dentes. Bem, a próxima é o comensalismo. No comensalismo, só uma das espécies é beneficiada. Geralmente sobrevivem com o que acontece com outras espécies. Aqui um exemplo de comensalismo, o tubarão e as rêmoras. O que acontece aí? As rêmoras vão se alimentar dos restos que esse tubarão acaba deixando. Então, para a rêmora é positivo? Beleza. E para o tubarão? Não é negativo, é nulo. Não causou nenhum dano ao tubarão. A mesma coisa acontece com essas hienas. Elas estão se alimentando de restos deixados por algum outro animal ali. Então vão atrás dessa carcaça e vão se alimentar. Causou algum dano para aquele outro animal? Não, aquele animal já se alimentou e elas agora estão se alimentando com os restos. Isso é o comensalismo. Bem, o inquilinismo, ele é um tipo de relação ecológica onde também esses indivíduos ficam nesse outro indivíduo, é um inquilino, vamos colocar assim, e não costuma causar dano. Por exemplo, essas plantas em cima dessa árvore, nesse tronco, o que nós chamamos de epifitismo, elas estão ali capturando a luz, sendo iluminadas por um processo fotossintético, mas não causa dano nenhum a essa árvore. Bom, como temos aqui também essa outra imagem, do peixe-agulha entrando no pepino do mar. No momento que ele precisa se refugiar, ele corre para lá, tá ok? Bom, um outro tipo de relação chamado de foresia. Um organismo utiliza o outro para se locomover, sem promover qualquer prejuízo ao mesmo. O que vocês acham que é isso aqui? Agarrados na calça aqui, são carrapichos, Então, isso é um tipo de relação entre duas espécies, onde na foresia você utiliza o outro para se deslocar, ok? Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre relações desarmônicas intraespecíficas, que causam dano para o indivíduo. As relações desarmônicas intraespecíficas, elas estão dentro da mesma, os organismos estão dentro da mesma espécie, como por exemplo o canibalismo e a competição. O canibalismo ocorre a morte imediata do outro organismo e a competição é uma disputa por território, por fêmeas ou por alimento. Por exemplo, canibalismo, nós temos aqui, olha, canibalismo no caso de um louva-a-Deus. Ele está se alimentando de outro da mesma espécie. E mais acima aqui, um canibalismo de um aracnídeo com outro da mesma espécie, ok? Competição. Nesse momento aqui nós temos o quê? Dois ursos que provavelmente estão competindo por território ou por fêmeas. Se tivesse uma carcaça aqui, eu falaria com certeza estão competindo por aquele alimento. Bem, tipos de relações desarmônicas interespecíficas são relações que ocorrem
gerando danos em espécies diferentes. Tipos de relações desarmônicas: competição, predatismo, parasitismo, amensalismo e sinfilia. Tá ok? Bom, competição. Nós podemos ver aqui um roedor com alguns pássaros, estão tentando o quê? Capturar o alimento desse animal. Na competição, eles não vão competir somente por alimento, como também por território, ok? O predatismo, um lagarto tentando capturar um inseto aqui na haste desse vegetal. Esse animal, quando capturar esse inseto, ele provoca a morte imediata desse inseto. O predatismo, ele é algo muito comum nas cadeias alimentares. Existe essa necessidade de sobrevivência. Bem, no parasitismo, nós vamos ter a presença do hospedeiro e do parasita. Uma coisa interessante, o parasita ele costuma ser mais específico, tá? Ele costuma ir direto para uma determinada espécie. Não quer dizer que ele não possa também utilizar uma outra espécie como hospedeiro, ok? Mas ele costuma ser mais específico. Pode existir diferentes tipos de parasitismo, o hemiparasitismo e o holoparasitismo. Bem, casos de parasitismo. Aqui eu tenho um carrapato que já se alimentou com bastante sangue e aqui algumas pulgas, ok? Esses casos aqui são ectoparasitas. Existem também os endoparasitas que estão internos. O holoparasitismo, como eu falei anteriormente, é um tipo de parasitismo onde existe, vamos colocar ali como todo bom parasitismo, a morte do indivíduo, do hospedeiro, ok? No caso do holoparasitismo, o cipó-chumbo está sugando a seiva elaborada do hospedeiro. Perdão, aqui saiu hospedeiro. Então, é um ser aclorofilado e que necessita capturar essa seiva pronta, essa seiva elaborada, rica em açúcar, né? Rica em glicose. Para ele é extremamente essencial. Bem, existe o hemiparasitismo. A erva passarinho, por exemplo, ela suga a chamada seiva bruta do hospedeiro. É uma seiva onde ela é composta basicamente de água e sais minerais. Bom, um outro tipo de relação ecológica é o amensalismo. Como nós podemos ver, a chamada maré vermelha. Existem algumas algas que liberam toxina na água e essa toxina acaba eliminando alguns organismos. Como também a próxima, nós temos aqui a chamada sinfilia. A sinfilia é conhecida também como esclavagismo. Ocorre quando, por exemplo, uma formiga captura alguns pulgões. Esses pulgões, eles conseguem sugar a chamada seiva elaborada rica em açúcar, que é utilizada por essas formigas. A sinfilia também pode ser chamada de esclavagismo.